Eu tinha esquecido aqui, pessoal, de colocar para poder aqui gravar a nossa aula, mas eu já coloquei aqui para gravar porque eu pretendo disponibilizar também essa aula nossa aqui de maneira virtual no grupo de estudos, né? Até mesmo para o processo ali da correção das atividades, né? No decorrer aí desse processo. Mas voltando aqui para o texto, isso significava, não significa que os países que tiveram um processo de industrialização tardia, como o Brasil aí, por exemplo, né? Está o caso aqui do nosso país, o Brasil, também tiveram uma urbanização tardia e sem planejamento, tá ok? Além de ter acontecido aí num período tardio, já ocorreu que muitas das vezes, dentro dessa dinâmica aí, foi sem um planejamento, tá ok? O êxodo rural, iniciado no Brasil na década de 1950, provocou um inchamento das cidades, conhecido nos dias de hoje como a macrocefalia urbana, ou seja, uma questão negativa aí que impactou principalmente aí os grandes centros urbanos aí, aquela gigante aglomeração de pessoas ali, muitas das vezes ali em busca de um emprego, se colocar ali também no mercado de trabalho, dentre outras expectativas daquela população, né, brasileira, que muitas das vezes ali migrou, né, da área rural para a área urbana. Tanto que no ano de 1950, a população urbana brasileira representava um total de 18,8%. Aí já em 1965, esse percentual alcançou mais 50%, tornando o Brasil um país urbano. Esse retrospecto colaborou para a ocorrência dos desafios urbanos presentes, né, nos países subdesenvolvidos e industrializados, como a falta de saneamento básico, algumas enchentes, né, no período chuvoso ocasionou algumas enchentes, a questão da violência urbana, né, e o sistema de transporte ineficiente, né, que não tinha assim uma certa eficiência, né, naquele período. A carência de moradias, né, o aumento da informalidade, né, ou seja, aqueles trabalhos ali informais, né, e também com relação à segregação socioespacial, tá ok? Estes foram alguns pontos negativos, né, dentro dessa dinâmica. A baixa qualidade de vida, né, e as diversas modalidades de poluição e degradação ambiental, que são outros pontos negativos, né, elas estão assim fortemente atreladas, né, ou seja, juntas, né, ao imaginário de uma paisagem urbana das grandes cidades do mundo subdesenvolvido. De acordo com os relatórios oficiais, né, das Nações Unidas, né, a população mundial passou a ter mais pessoas vivendo nos centros urbanos do que nas áreas rurais. Aí pegando um gancho aí no recorte temporal aí no ano de 2008. Atualmente, o urbano corresponde a 52,1% da população do planeta. E já nos países desenvolvidos, essa média é de 77,7%, contra 46,5% nos países subdesenvolvidos. A gente já vê com relação a essa porcentagem uma certa aí disparidade, né? Uma desigualdade com relação aos países desenvolvidos, certo? E os países em subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. Segundo o censo, né, de 2010 realizado pelo IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né, o Brasil possui cerca de 84,4% de sua população, de cerca de 190 milhões de habitantes, vivendo em áreas consideradas urbanas. Então, são dados aí do censo de 2010, tá ok? Realizado aí pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, com relação à população residindo né, nas áreas, né, consideradas urbanas, tá ok?
Pessoal, mais à frente aqui na nossa atividade, eu separei aqui uma lista de exercícios, basicamente aqui com relação a este primeiro texto aqui que a gente está trabalhando na aula de hoje. A questão de número 1, por exemplo, ela fala assim: leia o texto abaixo e responda as questões assinalando a alternativa correta. Então, a gente vai fazer uma leitura aqui neste breve texto da questão de número 1 e depois assinalar a alternativa correta, né? São 5 alternativas ao todo aqui, da letra A à letra E. Segundo o relatório mundial de acompanhamento de 2013 dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio sobre a América Latina e Caribe, a urbanização é um estímulo importante para retirar os cidadãos da pobreza e promover o desenvolvimento. O documento avalia progresso, né, dos países da região no alcance dos ODM, né, que é os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, levando em conta que mais de 80% dos bens e serviços mundiais são produzidos nas cidades. Os países com elevados níveis de urbanização, desde a China até os da América Latina, desempenharam um papel essencial na redução da pobreza, tá ok? No entanto, o relatório adverte que se a urbanização não for administrada de modo adequado, também poderá gerar um crescimento descontrolado de favelas, né? Questão aí das doenças e a delinquência, a marginalidade, entre outros fatores aí negativos. As áreas urbanas oferecem empregos mais bem remunerados e serviços básicos. Por esta razão, os pobres rurais, né, estão dispostos a migrar e pagar para ter acesso a serviços essenciais. Um deles aí é a questão do saneamento básico, né, pessoal? A questão de acesso a uma água tratada de qualidade para consumo, né? A gente sabe que nem todas as áreas rurais aí têm acesso, né, a um tratamento aí de água para consumo, né, para uso e consumo. Estavam dispostos a migrar e pagar R$ 420 por ano para acesso aos melhores serviços de saúde, R$ 87 por água limpa e R$ 42 por eletricidade. Mais abaixo aqui está a fonte, né, dessa questão que foi desenvolvida. E a frase do texto, né, os pobres rurais estão dispostos a migrar e pagar para ter acesso a serviços essenciais. Vamos assinalar aqui o processo de letra A, migração rural ou rural urbana. Letra B, urbanização planejada. A letra C, a questão do êxodo rural. A letra D, urbanização do meio agrário. E a letra E, o abono rural. Então, a gente vai examinar, né, através da leitura desse textinho aqui da questão de número 1, e vai assinalar a alternativa, né, correta. Com relação ao exercício de número 2, fala assim: a globalização da produção transformou algumas metrópoles em centros da economia internacional. Esses centros urbanos formam uma rede urbana por onde transita a maior parte do capital que circula pelos mercados financeiros mundiais. São as empresas sediadas nestes centros que lançam inovações tecnológicas e comandam os serviços especializados para a indústria, por exemplo, como a publicidade e o marketing, tá ok? Como esses centros urbanos são denominados? Então, esses centros urbanos, eles são denominados. Qual seria a alternativa aí? A letra A, megacidades. A letra B, centros regionais. A letra C, cidades globais. A letra D, a conurbação urbana. Ou a letra E, megalópolis. Tá ok? E por fim, o exercício de número 3. Fala assim: cite algumas características de áreas urbanas. Então, assim, vocês vão citar aqui algumas características que as áreas urbanas elas possuem. Logo aqui no início
deste texto aqui de apoio, a gente observa que nós temos aqui algumas características, né, com relação aqui aos centros urbanos, às áreas urbanas. Nós temos aqui a aglomeração de pessoas, certo? A questão de edificações, prédios, pavimentação, a questão de iluminação, seja ela diferenciada, igual na imagem que retrata, ou não, uma iluminação mais simples, são algumas das características de áreas urbanas. Pode acrescentar aí alguns comércios também, né? Algumas outros tipos de edificações. Então, pessoal, essa atividade referente à disciplina de geografia de hoje é basicamente dessa forma, tá ok? O aplicativo Zoom, ele disponibiliza aqui um tempo de mais ou menos aqui de 40 minutos, certo? De duração aqui da reunião. Eu já percebo aqui que a nossa reunião, ela já está prestes aqui a encerrar, no caso, né? Então, é o seguinte, vamos ver se a gente consegue na próxima aula, certo? Vou destinar esse prazo aqui para vocês tentar realizar essas atividades. Na próxima aula, a gente faz a correção dessa lista de exercícios e a gente dá início, né, a uma nova atividade. Tá ok? Os alunos que estão participando aqui comigo dessa aula de hoje, vocês têm assim alguma sugestão para melhoria? Se vocês acham que nesse primeiro momento, da forma que a gente está trabalhando, a gente pode prosseguir, acrescentar aqui outras metodologias para diversificar um pouco a aula, um exemplo, vídeos, né, ilustrativos. Eu não sei, não. Entender, não. Certo, Jesaías. Da forma que a aula foi passada para vocês aqui hoje, foi trabalhada, você conseguiu compreender algumas questões que envolvem o conteúdo proposto para hoje? Tô entendendo. Preciso reler mais para ter compreender melhor, mas tá dando para entender, sim. Certo. Uhum. Então tá ok, deixa eu registrar aqui o Otávio, Felipe e o Jesaías. Bom Isso. dia. Bom dia, Otávio. Isso aqui é para fazer o registro. Aí, pessoal, depois, assim que eu fazer o processo aqui de edição do vídeo, eu vou estar disponibilizando ele também no nosso grupo de estudos, tá ok? Do segundo ano, período matutino, tá ok? Que é para aqueles alunos que, por um motivo ou outro, não conseguiram participar dessa reunião de hoje, tá ok? Ok. E desde já eu já agradeço, viu? A participação de vocês. O aluno nesse processo ele é fundamental, tá ok? Mas agradecer vocês, desejar um bom dia, né? E sucesso aí nas atividades e referente às demais disciplinas também, tá ok? E até a próxima aula. Mas